Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 7. Mateus 7, 7. Glória a Deus. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. Pois todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, a porta será aberta. Posso ouvir um amém nessa noite? Mais alto, diga amém. Glória a Deus. Amados irmãos, quando eu olho para Mateus capítulo 7, no versículo 7 e no versículo 8, sempre que eu leio esses versículos, o Espírito Santo me faz ver sob uma ótica. O Espírito Santo me faz ver de uma forma estes dois versículos, esses dois textos. Aqui dentro destes versículos está registrado para mim aquilo que eu chamo de o exercício da fé. E por que eu chamo estes versículos de exercício da fé? Porque nós vemos aqui a Bíblia nos ensinando a pedir, a buscar e a bater. Amados, quando nós falamos em exercício, preste atenção, quando nós falamos em exercícios, exercitar-se, geralmente nós pensamos apenas no exercício físico. São os exercícios físicos. E hoje, culturalmente, a nossa sociedade, as pessoas cada dia mais estão valorizando isso. E é bom, não é ruim. É bom. Cada dia que passa, abre uma academia nova. Já prestaram atenção nisso? Há uma multidão de jovens se formando ou almejando se formar na área da educação física, para poder trabalhar nessa área. Então é uma área que tem crescido. Os exercícios físicos eles fazem bem. Agora Paulo disse para Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, que embora o exercício físico faça bem, ele diz assim, o exercício físico tem pouco proveito. A gente pode olhar isso e dizer assim, o que Paulo quer dizer que o exercício físico tem pouco proveito? Quando Paulo quer dizer isso, ele quer dizer o seguinte: a nossa vida, ela vai muito mais além do que essa vida natural, transitória e passageira. A nossa vida aponta para a eternidade. Então o tempo da existência, ele é muito curto, no que tange a existência sobre a terra. E tudo o que nós fazemos, dentro do que é o exercício físico, apenas vai se refletir na vida material do agora. Agora, quando a vida material ela deixar de existir, tudo aquilo que você possa ter buscar ter feito, não vai ter mais valor nenhum. Porque para onde nós vamos, a Bíblia diz que lá não entra nem carne e nem sangue. Ele tem pouco proveito, que por mais que a gente possa correr atrás, existem coisas que são cruéis, como é o tempo, a idade, e não adianta, enquanto essas realidades não tem como fugir. O tempo alcança todos, a idade alcança todos. Por mais que a pessoa possa se cuidar, se exercitar, buscar, correr atrás, terá um valor por um tempo, mas não vai ser para sempre. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então por isso que o exercício físico, ele tem um valor, mas não é um valor completo. Ele tem um valor, mas o valor dele não é para sempre. Agora, quando eu falo de exercitar-se, de exercício, e quando eu olho para Mateus capítulo 7, e eu falo sobre aqui o exercício da fé, eu quero que você entenda que existem áreas da nossa vida que precisam ser tão exercitadas quanto o físico. Quer ver uma delas?
sua mente. Você sabia que a sua mente precisa ser exercitada? Uma pessoa que não coloca a mente para trabalhar, a mente dela pode ir parando. Por isso que é importante a leitura, por isso que é importante conversar, por isso que é importante, não é, exercitar a mente, calcular. Tem gente que usa até, não é, aquelas brincadeiras, as cruzadinhas do jornal. Segundo especialistas, tudo isso vão exercitar a tua mente para dar mais clareza aos teus pensamentos. Uma pessoa que ela, se ela ficar sempre sozinha, ficar isolada, a mente dela começa a entrar em confusão. Lembra do filme O Náufrago? Quem olhou o filme O Náufrago? O camarada chegou um tempo lá que já estava conversando até com uma bola. Lembra disso? Já estava até conversando com uma bola. Quem lembra o nome da bola? Wilson. Lembra? O Wilson. Ele já estava até conversando com uma bola. Por quê? Porque a mente da gente, ela começa a entrar em confusão. Então, o exercício não é apenas físico, o exercício também é mental. O exercício, ele também é emocional. Às vezes, nós precisamos também exercitar a área emocional, depurando os nossos sentimentos, avaliando o que está ocupando o nosso coração, avaliando o que tem dominado as nossas emoções, os nossos sentimentos. Às vezes tem maus sentimentos que nos visitam, sim ou não? Maus sentimentos, lembranças, sentimentos ruins. E aí, às vezes a gente tem que fazer uma depuração das nossas emoções e dos nossos sentimentos, e tomar uma decisão. Se não é bom, se não me faz crescer, se não me abençoa, isso não vai ocupar o meu coração. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então existem áreas da nossa vida que elas precisam também ser exercitadas. Eu já falei da mente, eu já falei do físico, eu já falei do emocional. Agora aqui em Mateus está falando de um exercício, que é o exercício da fé. E sem fé é impossível agradarmos a Deus. A minha mensagem nesta noite é muito simples, mas ela é muito prática. Da mesma maneira que existem áreas na nossa vida que precisam ser exercitadas, a sua fé precisa também ser exercitada, para você fortalecê-la, para que a sua fé ela se torne cada dia mais firme, para que você possa alcançar as conquistas que você tem almejado, para que você possa romper nas áreas da sua vida que você precisa romper. Então, tão quanto importante é o exercício físico, o exercício mental, o exercício emocional, também é o exercício da fé. E a primeira coisa sobre o exercício da fé, ele diz assim: todo aquele que pede, recebe. O primeiro exercício da fé chama-se pedir. E por que pedir? Porque toda pessoa que pede, ela está demonstrando dependência. Escute isso. Você só pede aquilo que você depende. Quando chega o horário do José tomar o mamazinho dele, ele dá o jeito de pedir o mamazinho dele. Ele grita, ele chora, ele reclama. E reclama, irmão. O bichinho já sabe reclamar. Olha lá a cara dele. Ele já sabe reclamar. Quando não está bom para ele, é claro que nós entendemos. Então quando chega a hora do mamazinho dele, ele dá o jeitinho dele de pedir o mamar. E a gente já entende. A gente já sabe até qual é o tipo de choro. O pai e a mãe sabem. Sabe ou não sabe? Ó, esse é o choro de dor. Está sentindo alguma coisa? Ó, esse aí é o choro do mamã. Ó, está na hora de trocar a fralda.
Você está grávida, minha querida? É o primeiro? Prepara, teu ouvido vai ficar afinadinho também. Quantos meses? 9! Glória a Deus, está chegando a hora então do teu presente. Quem sabe já não sai daqui para ganhar, né? Então, a gente já sabe o que ele quer, a gente já entende. Mas por que José teve que aprender uma maneira de pedir? Porque o José é totalmente dependente da gente. Quem está entendendo o que eu estou falando? E todas as vezes que alguém precisa pedir, é porque aquela pessoa reconhece a sua dependência. E não existe fé para independentes. Toda pessoa que se sente independente, toda pessoa que não se aceita se submeter, toda pessoa que se acha grande demais, maior demais, capaz demais, ela tem dificuldade de crescer na fé. Por quê? Porque para crescer na fé, o exercício da fé te leva à dependência. Quem está entendendo? Então na fé, olha o que eu vou te dizer, na fé, quanto menor você é, maior você é. Na fé, quanto menor você se sente, quanto mais pequeno você se sente o José, que está olhando para o pai e dizendo: pai, eu preciso de ti. Na fé, quanto menor você se sentir, maior você será. Mas o contrário também é uma realidade. Na fé, quanto maior você se achar, menor você vai ser. Porque pedir é o exercício da dependência. Todas as vezes que eu estou pedindo, eu estou reconhecendo as minhas incapacidades. E vamos ser sinceros aqui, ninguém pode tudo. Ninguém pode tudo. Você pode ter dinheiro, mas o dinheiro não pode tudo. Você pode ter experiência, mas a experiência não pode tudo. Você pode ter conhecimento acumulado através de uma, duas faculdades, uma pós-graduação. Você pode ter conhecimento, mas o conhecimento não pode tudo. Então, por mais que o homem tenha, por mais que o homem possa, nós não podemos tudo. Sempre haverá algo que só Deus pode fazer por nós. Aleluia! E para crescer na fé, a gente tem que ter esse choque de realidade, aonde a gente entende o quão pequeno, o quão carente da misericórdia de Deus nós somos, o quão necessitado de Deus nós somos. E pedir é o reconhecimento das suas necessidades. Vamos ser sinceros. Tem dia que lá no casamento não importa o que você diga. Tem dia que no trabalho não importa o quanto você saiba. Tem dia que com os teus filhos não importa o quanto você os ame. Todos nós passamos quase que diariamente por momentos aonde nós nos colocamos diante dessa maior realidade da fragilidade humana. Nós não podemos tudo. E enquanto você achar que você pode tudo, você nunca terá a grandeza de ser pequeno diante de Deus. Mas o dia que você entender que você não pode tudo, você terá a grandeza de ser pequeno diante de Deus.
Isso é algo que eu aprendi, o Espírito Santo me disse. O Espírito Santo me disse, Moisés, um dia assim: meu filho, a maior grandeza de um homem é ser pequeno diante de Deus. Tem coisas que a gente vai ter que chorar para Deus. Tem coisas que a gente vai ter que contar para Deus. Tem coisas que a gente vai ter que se humilhar para Deus. Tem coisas que a gente vai ter que pedir para Deus. Tem coisas que só a mão de Deus para trabalhar em nosso favor. Por favor, quem está entendendo, aplauda o Senhor nosso Deus bem forte nesta noite. Agora, o orgulhoso, o soberbo, o presunçoso, ele vai ter muita dificuldade com isso. Porque tem gente que acha que é sinal de grandeza, tem gente que acha que é sinal de ser alguém mais do que os outros, bater no peito e poder dizer: eu não preciso de ninguém. Isso é uma das coisas que às vezes mais contenta a vaidade humana, quando uma pessoa bate no peito e diz: eu não preciso de ninguém. E por favor, isso às vezes satisfaz a nossa carne, é um engodo, é um engano. Às vezes nós achamos, e talvez alguém que já caiu nesse erro, nós achamos que isso é um sinal de grandeza. Nós achamos que isso é um sinal de independência. Nós achamos que isso é um sinal de status, de poder. Poder dizer assim: eu não dependo de ninguém. É mentira! Nenhum de nós pode tudo. Todos nós aqui, se não for a graça, se não for o amor, se não for o favor de Deus pelas nossas vidas, o que será de nós? Quem pode dizer amém nessa noite? Segundo exercício: buscar. Porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra. O segundo exercício da fé é a busca. Pedir é o ato da dependência, buscar é a fé em ação. Buscar é a fé em movimento. É a ação, é o movimento, é o agir. Grande parte das coisas que Deus tem para fazer na nossa vida dependerá das nossas atitudes. Existe uma palavra que é muito pequena, escute. Existe uma palavra que é muito pequena e ela tem se esvaziado dos púlpitos nos dias de hoje. Existe uma palavra que é feita de 2 letras, que tem se tornado escassa nos altares nos dias de hoje, que é a palavra "se". Como assim, pastor? Muitas pessoas, elas vêm no culto, buscam a prosperidade, buscam um milagre no casamento, buscam um milagre na família, buscam a salvação para a sua alma. Muitas pessoas vêm na presença de Deus, buscando algo que Deus tem para fazer, mas existe algo que nós não podemos ignorar. Toda a promessa de Deus, toda a bênção de Deus, ela está condicionada a algo. Então Deus diz assim: eu vou te abençoar se você ouvir a minha voz. Eu vou fazer na sua vida se você permanecer. Você vai ser salvo se reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida. Você vai viver as maravilhas de Deus se viver em santidade e obediência. Então essa palavrinha, quem está entendendo o que eu estou falando? Essa palavrinha é muito simples, são 2 letrinhas, sim, mas ela tem se tornado escassa de muitos altares.
Porque só se dá promessa. Só se dá promessa. Deus vai fazer. Como se o evangelho fosse barateado, como se o evangelho fosse algo sem compromisso. Deus vai te dar, Deus vai te levantar, Deus vai te prosperar, Deus vai te engrandecer, e Deus isso, Deus é aquilo. E o sim? Então, buscar é a fé em ação. Buscar é colocar o si em movimento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem quer viver grandes coisas de Deus? Então não risca da tua Bíblia, não passa uma borracha no si. Deus tem promessas, mas essas promessas também dependem de você. Deus quer fazer grandes coisas, mas isso também depende de você. Muitas das coisas que Deus quer fazer na nossa vida estão ligadas a atitudes que nós precisamos também tomar. Senão a gente já fica agindo como um menino dentro de uma igreja, esperando. Não, eu sei o que Deus está dizendo, eu vou agir conforme Deus está dizendo, e eu agindo conforme Deus está dizendo, eu vou tomar posse da promessa que Deus tem para mim. Aleluia. Quem pode aplaudir o Senhor nosso Deus bem forte nessa noite? Aleluia. Então buscar é a fé em movimento. Buscar é a fé agindo. Lembra daquela mulher com fluxo de sangue? Ela ouviu falar que Jesus estava passando por lá, 12 anos sofrendo. Ela já tinha ouvido tanto falar. Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus fazia milagre. Ela poderia ficar parada e dizendo assim: ai, Jesus faz, vou esperar acontecer na minha vida aqui também. Não. Ela soube que Jesus estava lá na sua cidade, mesmo fraca, mesmo não podendo estar no meio da multidão. Aquela mulher, ela foi e começou a se esforçar. Ela entrou no meio da multidão e ela tinha algo dentro dela: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curado. E ela foi. Olha para quem está do teu lado e diga assim, ó: e ela foi. Qual é o passo que você precisa dar nesses dias? Qual é o sim de Deus na tua vida que está se cumprindo? Às vezes nós estamos querendo colocar Deus na parede, cobrar de Deus, e Deus está olhando para nós e dizendo: e aí o passo que você tem que dar? A obediência. E aí? Qual é o sim que você tem que ter? Qual é o sim que você tem que tomar na sua vida? No exercício da fé, buscar é colocar a fé em ação. Pelo amor de Deus, aplaude o Senhor nosso Deus nessa noite e recebe esta palavra sobre a tua vida, porque a tua fé vai se mover nessa noite. Olha para quem está do teu lado e diz assim: ó, a tua fé vai entrar em movimento. Já diz o ditado: água parada para criar mosquito. A tua fé vai entrar em movimento. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta se abre. Terceiro princípio do exercício da fé, que é tão importante quanto qualquer outro tipo de exercício, é o exercício do bater. Se o pedir é a fé da dependência a Deus, o buscar é a fé em ação, o bater é a fé que persiste. Escute isso: nem todas as portas, olha, é bem difícil até encontrar portas que se abram na primeira batida. Quem está entendendo que eu estou falando de uma maneira metafórica aqui? É bem difícil, até nem encontra
portas que se abram na primeira batida. Para bater, para abrir, melhor dizendo, para abrir, a gente bate. Aí não abre, a gente bate de novo. Se ainda não abriu, a gente continua batendo. Talvez a tua porta é de carne e osso, mas não vai sair daqui querer dar em alguém dizendo: o pastor mandou eu bater. Daqui a pouco vem alguém e diz assim: aquela pessoa da tua igreja bateu lá em alguém e disse: foi tu que mandou, porque ele disse que tu falou que tem que bater. Irmão, não é nisso. Eu estou falando, não falando de uma maneira direta, amém? Talvez a tua porta é de carne e osso. Talvez a tua porta tenha CPF. Talvez a tua porta não tenha CPF. Talvez a tua porta tenha CNPJ. Talvez a tua porta não tenha CPF nem CNPJ. Talvez a tua porta é outra. Mas não importa qual é a tua porta. Quando você coloca a tua fé para se exercitar, e esse exercício te mostra a tua dependência, e esse exercício te coloca em ação, e esse exercício te faz bater. Ainda que a porta não se abra, você não desiste de bater. Você não deixa de bater. Amados irmãos, eu sei que tem coisas na nossa vida que são difíceis mesmo. Eu sei que tem coisas na nossa vida que são custosas mesmo. Eu sei que tem coisas na nossa vida que parece que não vai. Você tenta uma vez, dá errado. Vai lá, faz a prova, deu errado. Queria tanto tirar aquela carteira, deu errado. Tentou abrir um negócio, deu errado. Eu sei que tem coisa na nossa vida que parece que é tão custoso às vezes. Mas eu tenho aqui uma palavra de Deus na tua vida: continua batendo. Continua batendo. Porque o bater é a fé que persiste, é insistir até que você chegue à resposta. Existe algo que eu guardo dentro de mim. Eu já larguei aqui na igreja tantas vezes, e eu quero que você tome para você também. Existe algo que eu aprendi em Deus, e que eu guardo em todas as áreas da minha vida. Eu vou tentar hoje. Se não der certo hoje, eu vou tentar amanhã. E se não der certo amanhã, eu vou tentar depois. E se não der certo depois, eu vou tentar de novo. E quando é que vai parar? Vai parar só quando der certo. O louvor pode ir se preparando, porque isso é colocar a fé em exercício, é bater. E como eu disse, não é bater em ninguém. Esse bater aqui é bater em oração. Quem está entendendo? É bater em oração. Hoje você já vai bater. Talvez você vai bater em algum CNPJ hoje aqui, vai bater em algum CPF aqui, eu não sei. Bater em oração é dizer: Deus, muda isso, muda essa história, muda essa realidade. É bater em oração, é bater profetizando. Como assim, pastor? É você abrir a sua boca e fazer declarações de que isso vai mudar. Amados irmãos, Deus nos deu uma graça. Provérbios diz que na boca há o poder para a vida e para a morte.